Capítulo 11. Conceitos atuais do desenvolvimento adolescente e suas implicações para a educação em nível superior. Observações preliminares. Minha abordagem em relação a esse tema amplo tem origem na área da minha experiência especial. Os comentários que farei devem ser compreendidos sob a ótica da atitude psicoterapêutica. Naturalmente, na qualidade de psicoterapeuta, costumo pensar em fatores como o desenvolvimento emocional do indivíduo, o papel da mãe e dos pais, a família como desenvolvimento natural em termos das necessidades da infância, o papel da escola e de grupos sociais como extensão da ideia de família e como alívio em relação aos padrões estabelecidos pela família, o papel especial da família em relação às necessidades dos adolescentes, a imaturidade do adolescente, a conquista gradativa da maturidade na vida do adolescente, a conquista individual de uma identificação com grupos sociais e com a sociedade sem a perda grande demais da espontaneidade pessoal, a estrutura da sociedade é entendida aqui como substantivo coletivo, sociedade como entidade composta de unidades individuais, sejam elas maduras ou imaturas, as abstrações da política, da economia, da filosofia e da cultura, vistas como culminação dos processos naturais de crescimento, e o mundo como sobreposição de centenas de milhões de padrões individuais, todos imbricados. A dinâmica é o processo de crescimento, que é herdado por cada indivíduo. Pressupomos aqui um ambiente facilitador suficientemente bom, que é condição indispensável para o início do crescimento e do desenvolvimento individuais. Existem genes que determinam padrões e uma tendência hereditária para crescer e alcançar a maturidade. Entretanto, todo crescimento emocional ocorre em relação com a provisão ambiental, que precisa ser suficientemente boa. É necessário destacar que a palavra perfeito não faz parte dessa definição. A perfeição é própria das máquinas, e as imperfeições, características da adaptação humana às necessidades, são uma qualidade fundamental de um ambiente facilitador. Um traço fundamental em tudo isso é a ideia de dependência individual, sendo a dependência inicialmente quase absoluta e transformando-se de maneira gradativa e ordenada em uma dependência relativa, voltada para a independência. A independência jamais se torna absoluta, e o indivíduo, visto como unidade autônoma, nunca é verdadeiramente independente do ambiente, embora existam, na maturidade, maneiras pelas quais ele pode se sentir livre, desde que promova a felicidade e a sensação de possuir uma identidade pessoal. Por meio das identificações cruzadas, a linha nítida que divide o eu e o não eu fica borrada. Tudo o que fiz até o momento foi enumerar as diversas seções de uma enciclopédia da sociedade humana, nos termos da eterna ebulição na superfície do caldeirão do crescimento humano, visto coletivamente e reconhecido como dinâmico. Consigo abordar aqui uma parcela limitada, e assim é importante expor o que tenho a dizer diante do vasto pano de fundo da humanidade, que pode ser vista de muitas maneiras diferentes e observada olhando dos dois lados do telescópio. Doença ou saúde? A partir do momento em que deixo de falar amenidades e me torno mais específico, vejo-me obrigado a escolher isto e rejeitar aquilo. Um bom exemplo é o tema da doença psiquiátrica pessoal. A sociedade é composta de todos os seus membros individuais. A estrutura da sociedade é construída e mantida por seus membros psiquiatricamente saudáveis. Entretanto, ela também deve incluir aqueles que estão doentes, como os imaturos em idade, os psicopáticos, produto final da deprivação, pessoas que, quando têm esperança, têm de levar a sociedade a reconhecer a realidade de sua deprivação, seja de um objeto bom e amado, seja de uma estrutura satisfatória com a qual se pode contar para resistir às dificuldades surgidas do movimento espontâneo, os neuróticos, assombrados pela motivação inconsciente e pela ambivalência, os de humor instável, oscilando entre o suicídio e alguma alternativa que pode levar às maiores realizações em termos de contribuição, os esquizoides,
cujo trabalho de toda a vida já está determinado, o estabelecimento de si mesmos, cada um como indivíduo que tem senso de identidade e se sente real, os esquizofrênicos, que, ao menos nas fases de doença, não se sentem reais e que, no melhor dos casos, só conquistam algo vivendo por procuração. Devemos acrescentar a essa lista a categoria mais incômoda de todas, que inclui muitas pessoas que se colocam em posições de autoridade e de responsabilidade, os paranoides, dominados por um sistema de pensamento. Esse sistema precisa ser constantemente demonstrado para explicar tudo o que existe. A alternativa para os indivíduos que apresentam esse tipo de doença é uma aguda confusão de ideias, um sentimento de caos e uma perda de toda previsibilidade. Existe um grau de sobreposição em qualquer descrição de doença psiquiátrica, pois as pessoas não se encaixam perfeitamente em grupos de doenças. É isso que faz com que médicos e cirurgiões tenham tanta dificuldade em compreender a psiquiatria. Eles dizem: você tem a doença e nós temos, ou teremos em 1 ou 2 anos a cura. Nenhum rótulo psiquiátrico corresponde exatamente ao caso, sobretudo os rótulos de normal ou saudável. Poderíamos observar a sociedade sob o espectro da doença, como seus membros doentes chamam a atenção e como a sociedade ganha novas cores por meio dos agrupamentos de doenças que se iniciam nos indivíduos. Ou, por outro lado, podemos examinar como as famílias e as unidades sociais produzem indivíduos psiquiatricamente saudáveis, mas que foram distorcidos e incapacitados pela unidade social a que pertencem em algum momento específico. Escolhi não analisar a sociedade dessa maneira, preferindo observá-la a partir de sua saúde, ou seja, do seu crescimento e do eterno rejuvenescimento que surge naturalmente da saúde de seus membros saudáveis em termos psiquiátricos. Digo isso, embora saiba que, por vezes, a proporção de membros não saudáveis em um grupo é tão grande que, mesmo somando toda a sua saúde, os elementos saudáveis não conseguem absorvê-los. Nesse caso, a própria unidade social se torna uma vítima psiquiátrica. Por essa razão, pretendo observar a sociedade como se fosse composta de pessoas saudáveis. Ainda assim, veremos que ela tem problemas suficientes, mais que suficientes. É preciso destacar que não usei a palavra normal. Esse termo denota um pensamento simplista. Porém, acredito que existe algo que se pode chamar de saúde psiquiátrica, o que significa que é justificável estudar a sociedade como outros fizeram antes de mim, enxergando-a como a representação coletiva do crescimento individual em busca da realização pessoal. O axioma é que, uma vez que não há sociedade, exceto como estrutura criada, mantida e constantemente reconstruída pelos indivíduos, não há realização pessoal sem sociedade, nem sociedade desligada dos processos de crescimento coletivo dos indivíduos que a compõem. Além disso, devemos aprender a deixar de procurar pelo cidadão global, contentando-nos em encontrar esporadicamente pessoas cuja unidade social se estende para além da versão local de sociedade, superando o nacionalismo e os limites das seitas religiosas. Na verdade, devemos aceitar o fato de que a saúde e a realização pessoal das pessoas psiquiatricamente saudáveis dependem da lealdade a uma área delimitada da sociedade, talvez o clube de boliche local. E por que não? Se procurarmos por Gilbert Murray, em todos os lugares, só iremos nos frustrar. Tese principal. Uma definição positiva de minha tese me leva de imediato às tremendas mudanças que ocorreram ao longo dos últimos 50 anos em relação à importância da maternagem suficientemente boa. Isso inclui os pais, mas estes devem, entretanto, permitir que eu utilize o termo maternal para descrever a atitude total em relação aos bebês e ao seu cuidado. O termo paternal surge necessariamente um pouco mais tarde que o maternal. Como pessoa do sexo masculino, o pai se torna gradativamente um fator significativo. Em seguida vem a família, cuja base é a união entre pais e mães ao compartilharem a responsabilidade pelo que criaram juntos e que chamamos de um novo ser humano, o bebê. Permitam-me tratar da provisão maternal.
Sabemos que o modo como o bebê é segurado e manuseado é importante, e que também é importante saber quem é o responsável pelos cuidados com ele, se é a mãe ou outra pessoa. Em nossa teoria sobre os cuidados com a criança, a continuidade dos cuidados se tornou uma característica fundamental para o conceito de um ambiente facilitador. E percebemos que, por meio da continuidade da provisão ambiental, e somente por meio dela, o novo bebê dependente pode ter uma continuidade ao longo de sua vida, não um padrão de reação ao imprevisível e de recomeços constantes. Posso me referir aqui à obra de Bowlby, a reação da criança de 2 anos à perda da pessoa materna, mesmo que temporária, quando superior à capacidade do bebê de manter sua imagem viva, tornou-se um fato amplamente aceito, mesmo que ainda não tenha sido plenamente explorado. Porém, a ideia por trás disso se estende para todo o tema da continuidade dos cuidados e tem origem no início da vida pessoal do bebê, ou seja, antes que esse perceba objetivamente a totalidade da mãe como indivíduo. Outra característica nova. Como psiquiatras de crianças, não nos preocupamos apenas com a saúde. Gostaria que o mesmo valesse para a psiquiatria em geral. Preocupamo-nos com a riqueza da felicidade que se constitui a partir da saúde, e não se constitui em um estado de doença psiquiátrica, mesmo que os genes pudessem levar a criança à realização pessoal. Passamos a observar favelas e a pobreza em geral, não apenas com horror, mas com os olhos abertos para a possibilidade de que, para um bebê ou uma criança pequena, a família da favela possa ser mais segura e boa como ambiente facilitador do que uma família em uma linda casa onde não existe a opressão da vida comum. Além disso, devemos tratar das diferenças fundamentais entre os grupos sociais em relação aos costumes que adotam. Um bom exemplo é o uso do coeiro, em oposição à permissão dada ao bebê para explorar e se mover, como ocorre quase universalmente na sociedade britânica. Qual é a atitude local em relação à chupeta, ao hábito de chupar o dedo e aos exercícios autoeróticos em geral? Como as pessoas reagem às incontinências naturais dos primeiros anos de vida e sua relação com a continência? E assim por diante. A fase de Truby King ainda está em via de ser superada por adultos que tentam dar a seus bebês o direito de descobrir uma moralidade pessoal, e podemos ver isso numa reação à doutrinação que chega ao extremo da extrema permissividade. É possível que a diferença entre cidadão branco dos Estados Unidos e seu compatriota negro não tenha tanto a ver com a cor da pele, mas com o aleitamento materno. É incalculável a inveja que a população branca alimentada com mamadeira sente em relação à população negra que, em sua maioria, creio, é amamentada no peito. Devo destacar que me preocupo com a motivação inconsciente, que é um conceito pouco popular. Os dados que preciso não podem ser coletados por meio do preenchimento de questionários. Computadores não podem ser programados para revelar as motivações inconscientes de indivíduos tratados como ratos de laboratório em uma pesquisa. É aqui que as pessoas que passaram anos fazendo psicanálise devem clamar pela sanidade contra a crença insana nos fenômenos superficiais que caracterizam a investigação computadorizada dos seres humanos. Mais confusão. Outra fonte de confusão é a suposição simplista de que, se mães e pais criarem bem seus filhos, eles causarão menos problemas. Longe disso. Essa ideia é muito próxima de meu tema principal, uma vez que desejo mostrar que, quando analisamos a adolescência, quando os sucessos e os fracassos do cuidado com o bebê e com a criança vêm à tona, alguns dos problemas de hoje estão ligados aos elementos positivos da educação moderna e das atitudes modernas em relação aos direitos do indivíduo. Se você fizer todo o possível para promover o crescimento pessoal de seus filhos, deverá ser capaz de lidar com os resultados mais surpreendentes. Caso consigam se encontrar na vida, eles não se contentarão com qualquer coisa menos que a totalidade de si mesmos, o que inclui a própria agressividade e elementos destrutivos, assim como elementos que podem ser considerados amáveis. Você terá que sobreviver a essa longa rixa. Com alguns filhos, você terá sorte se seus cuidados permitirem rapidamente que eles usem símbolos, brinquem, sonhem.
sejam criativos de maneiras satisfatórias. Mas mesmo assim, a caminhada até esse ponto pode ser difícil. De todo modo, você cometerá erros, e esses erros serão vistos e sentidos como algo desastroso, e seus filhos se esforçarão para que você se sinta responsável pelos reveses, mesmo que você não tenha essa responsabilidade. Seus filhos simplesmente dirão: Eu não pedi para nascer. Sua recompensa é a riqueza que pode aparecer gradualmente no crescimento pessoal de seus filhos. E, se você for bem-sucedido, esteja preparado para sentir inveja dos filhos que tiveram oportunidades de desenvolvimento pessoal melhores que as suas. Você se sentirá recompensado se um dia sua filha lhe pedir que cuide dos filhos dela, indicando assim que ela acredita que você seja capaz de fazer isso de maneira satisfatória. Ou se seu filho quiser ser como você de alguma maneira, ou se apaixonar por uma moça por quem você também teria se interessado se fosse jovem. As recompensas surgem indiretamente. E é óbvio, você sabe que ninguém lhe será grato. Morte e assassinato no processo adolescente. Passo agora ao exame desses temas e de como eles afetam o papel dos pais durante a puberdade dos filhos ou em meio aos sofrimentos da adolescência. Embora muita coisa seja publicada a respeito dos problemas individuais e sociais que apareceram na última década, sempre que os adolescentes têm a liberdade de se expressar, pode haver espaço para comentários pessoais sobre o conceito da fantasia adolescente. Durante o período de crescimento adolescente, meninos e meninas saem desajeitada e desordenadamente da infância, afastando-se da dependência, tateando em busca do status adulto. O crescimento não é apenas uma tendência hereditária, mas um entrelaçamento extremamente complexo com um ambiente facilitador. Se a família ainda estiver por perto para ser usada, ela será usada de maneira intensa. Se a família já não estiver disponível para ser usada ou para ser dispensada, uso negativo, pequenas unidades sociais precisam ser estabelecidas para conter o processo de crescimento do adolescente. Surgem na puberdade os mesmos problemas presentes nos estágios iniciais, quando esses mesmos indivíduos eram crianças pequenas ou bebês relativamente inofensivos. Vale destacar que, ainda que você tenha feito tudo de maneira correta nos estágios iniciais e continue se saindo bem, não é possível contar com a paz e a tranquilidade. Na realidade, você pode esperar por problemas. Alguns deles são inerentes a esses estágios tardios. Vale a pena comparar as ideias adolescentes com as da infância. Se na fantasia do crescimento inicial está contida a morte, na adolescência está contido o assassinato. Mesmo quando o crescimento ocorre sem grandes crises no período da puberdade, é preciso lidar com os graves problemas do manejo, já que crescer significa assumir o lugar dos pais. Isso realmente acontece. Na fantasia inconsciente, crescer é um ato inerentemente agressivo e a criança agora não tem mais o tamanho de uma criança. Creio que seja relevante e útil observar o jogo Eu Sou o Rei do Castelo. Essa brincadeira pertence ao elemento masculino de meninos e meninas. O tema também pode ser enunciado em termos do elemento feminino em meninas e meninos, mas não há espaço para isso aqui. Trata-se de um jogo do início do período da latência, e na puberdade ele se transforma em uma situação de vida. Eu sou o rei do castelo é uma afirmação da existência pessoal. É uma conquista do crescimento emocional individual. É uma posição que infere a morte de todos os rivais ou o estabelecimento de dominância. O ataque esperado é mostrado nas palavras seguintes: E você é um velho banguela. Ou desce daqui, seu velho banguela. Dê o nome ao seu rival e você saberá onde está. Pouco depois, o velho banguela derruba o rei e ocupa seu lugar. Os Peter e Iona Opie se referem a essa rima afirmando que o jogo é antiquíssimo e que Horácio, no ano 20 a.C., registra a brincadeira infantil como será rei quem fizer o que é justo, quem não o fizer não será rei. Não há razão para pensar que a natureza humana mudou. O que precisamos fazer é procurar o duradouro no efêmero. Devemos traduzir essa brincadeira infantil para a linguagem da motivação inconsciente do adolescente e da sociedade. Para que a criança se torne adulta, esse movimento é alcançado sobre o cadáver de um adulto.
Parto do pressuposto de que o leitor sabe que me refiro à fantasia inconsciente, ou seja, ao material que serve de base para o brincar. É claro que sei que muitos jovens podem encontrar uma forma de passar por esse estágio do crescimento em um contexto de harmonia constante com os pais, sem necessariamente manifestar a rebeldia dentro de casa. Mas é importante lembrar que a rebeldia faz parte da liberdade que foi dada à criança, criada de modo a existir como ser autônomo. Em alguns casos, seria possível dizer: você plantou um bebê e colheu uma bomba. Na realidade, isso é sempre verdade, embora nem sempre pareça. Na fantasia inconsciente total que faz parte do crescimento, durante a puberdade e a adolescência, ocorre a morte de alguém. Pode-se lidar com boa parte disso por meio de brincadeiras e de deslocamentos e com base em identificações cruzadas. Porém, na psicoterapia do adolescente individual, e falo aqui como psicoterapeuta, é possível encontrar morte e triunfo pessoal como algo inerente ao processo de maturação e à aquisição do status de adulto. Isso dificulta a vida de pais irresponsáveis. Entretanto, também dificulta a vida do adolescente, que encara timidamente o assassinato e o triunfo que fazem parte da maturação durante esse estágio crucial. O tema inconsciente pode se manifestar como a experiência de um impulso suicida ou como suicídio de fato. Os pais podem ajudar apenas um pouco. O melhor que podem fazer é sobreviver, mantendo-se intactos, sem mudar sua essência e sem abrir mão de princípios importantes. O que não quer dizer que também não possam crescer. Parte dos adolescentes se tornará vítima ou alcançará um tipo de maturidade em termos de sexo e de casamento, possivelmente se tornando pais como seus próprios. Talvez isso seja o suficiente. Mas lá no fundo acontece uma luta de vida e morte. A situação perde muito de sua riqueza quando é fácil demais e consegue evitar os conflitos. Isso me traz ao ponto principal, o difícil tema da imaturidade do adolescente. Adultos maduros devem reconhecer isso e acreditar em sua própria maturidade como nunca antes nem depois. Entenda-se que é difícil afirmar isso sem ser incompreendido, pois falar de imaturidade poderia parecer que se baixou o nível da discussão. Porém, esse não é o nosso objetivo. Uma criança de qualquer idade, digamos 6 anos, precisa se tornar responsável de uma hora para outra, talvez em decorrência da morte de um dos pais ou da separação da família. Essa criança envelhece prematuramente e perde a espontaneidade, a capacidade de brincar e o impulso criativo despreocupado. Com maior frequência, quem se encontra nessa posição é o adolescente, que de repente depara com a responsabilidade de votar ou de concorrer a uma vaga na universidade. Naturalmente, quando as circunstâncias se alteram, se, por exemplo, você ficar doente, morrer ou passar por dificuldades financeiras, é impossível deixar de esperar que o menino ou a menina se tornem agentes responsáveis antes do tempo. É possível que crianças mais novas precisem ser cuidadas ou educadas, ou pode haver uma necessidade absoluta de dinheiro para viver. Entretanto, as coisas são muito diferentes quando, como na política deliberada, os adultos transferem a responsabilidade. Fazer isso, na realidade, pode ser uma forma de trair os próprios filhos em um momento crítico. Em termos do jogo, ou do jogo da vida, você está desistindo justamente quando estão vindo para matá-lo. Alguém fica contente com isso? Certamente não o adolescente, que passa então a estabelecer as regras. Perdem-se toda a atividade imaginativa e o esforço da imaturidade. A rebeldia deixa de fazer sentido e o adolescente, que vence cedo demais, se vê preso na própria armadilha e deve se tornar um ditador, que se levanta e espera a vez de ser morto, não pela nova geração de seus filhos, mas por seus irmãos. Naturalmente, ele busca controlá-los. Eis aqui uma das áreas em que a sociedade ignora a motivação inconsciente por sua própria conta e risco. Obviamente, o material do dia a dia do trabalho psicoterapêutico poderia ser usado em parte por sociólogos e políticos, assim como por adultos comuns, ou seja, adultos em suas próprias esferas limitadas de influência, mesmo que nem sempre em suas vidas privadas. O que estou afirmando, dogmaticamente para ser breve, é que o adolescente é imaturo. A imaturidade é um elemento essencial da saúde na adolescência. Há apenas uma cura para a imaturidade:
a passagem do tempo e o crescimento na maturidade trazido pelo tempo. A imaturidade é uma parte preciosa da cena adolescente. Nela estão contidas as características mais empolgantes do pensamento criativo, sentimentos novos e frescos, ideias para uma nova vida. A sociedade precisa ser abalada pelas aspirações daqueles que não são responsáveis. Se os adultos abdicarem da responsabilidade, o adolescente se torna adulto por meio de um processo prematuro e falso. Um conselho para a sociedade poderia ser: pelo bem dos adolescentes e de sua maturidade, não permita que eles deem um passo à frente e alcancem uma falsa maturidade, atribuindo-lhes uma responsabilidade que ainda não é deles, mesmo que lutem por ela. Com a condição de que o adulto não abdique, podemos pensar nos esforços feitos pelos adolescentes que buscam se encontrar e determinar o próprio destino como a coisa mais empolgante que podemos ver na vida que nos rodeia. A ideia que o adolescente faz de uma sociedade ideal é empolgante e estimulante, mas a questão central da adolescência é sua imaturidade e a falta de responsabilidade. Esse é seu elemento mais sagrado e dura apenas alguns anos, pois se trata de uma característica que é perdida pelo indivíduo à medida que a maturidade é alcançada. Sempre me esforço para lembrar de que o estado da adolescência é eternamente carregado pela sociedade. Não a adolescência de meninos e meninas, que, infelizmente, se tornam adultos em alguns anos, identificando-se rápido demais com algum tipo de perfil no qual novos bebês, crianças e adolescentes podem ser livres para ter vislumbres, sonhos e novos planos para o mundo. O triunfo é parte da conquista da maturidade por meio do processo de crescimento. Triunfo não tem relação com a falsa maturidade baseada na imitação simplista de um adulto. Essa constatação traz consigo fatos terríveis. A natureza da imaturidade. Precisamos olhar por um momento para a natureza da imaturidade. Não devemos esperar que o adolescente tenha consciência de sua imaturidade, nem que saiba quais são as características dela. Nós também não precisamos compreender. O importante é que o desafio dos adolescentes seja encarado. Mas por quem? Confesso sentir que estou desrespeitando o tema pelo simples fato de abordá-lo. Quanto mais facilmente verbalizamos, menos eficazes nos tornamos. Imagine alguém conversando com um adolescente e dizendo: "O que você tem de mais empolgante é sua imaturidade." Esse seria um exemplo crasso da incapacidade de encarar o desafio do adolescente. Talvez essa ideia de encarar o desafio represente um retorno à sanidade, já que a compreensão foi substituída pelo confronto. A palavra confronto é usada aqui para indicar que um adulto se levanta e afirma ter direito a um ponto de vista pessoal que talvez seja apoiado pelo de outros adultos. Potencial durante a adolescência. Examinemos que tipo de coisas os adolescentes ainda não alcançaram. As mudanças da puberdade ocorrem em idades diferentes, mesmo em crianças saudáveis. Aos meninos e meninas resta apenas esperar por eles. Essa espera representa uma tensão considerável para todos, especialmente para quem demora mais para se desenvolver. Portanto, os mais atrasados podem acabar imitando os que se desenvolveram primeiro, e isso leva a falsas maturidades baseadas em identificações, e não em um processo de crescimento inato. De todo modo, a mudança sexual não é a única presente. Existem também um crescimento físico e o desenvolvimento de uma força real. Surge, portanto, um perigo real que dá um novo significado à violência. Com a força chegam a astúcia e a destreza. Apenas com o passar do tempo e com a experiência de vida, meninos e meninas podem aceitar gradativamente a responsabilidade por tudo que acontece no mundo da fantasia pessoal. Enquanto isso, existe uma forte tendência de que a agressão se manifeste sob forma suicida, ou, por outro lado, ela surge como uma busca por perseguição, que representa uma tentativa de escapar da loucura de um sistema persecutório delirante. Quando a perseguição é delirantemente esperada, existe a tendência de que ela seja provocada em uma tentativa de se livrar da loucura e do delírio. Um menino ou menina psiquiatricamente doente com um sistema delirante bem formado pode dar início a um sistema grupal de pensamento, levando a episódios baseados em perseguições provocadas.
A lógica perde poder quando a deliciosa simplificação da posição persecutória é alcançada. Porém, a coisa mais difícil de todas é a tensão que é sentida pelo indivíduo e que corresponde à fantasia inconsciente do sexo e da rivalidade associada à escolha de objeto sexual. O adolescente, assim como o menino e a menina, que estão em processo de crescimento, ainda não consegue assumir a responsabilidade pela crueldade e pelo sofrimento, pelo matar e ser morto que o mundo oferece. Isso salva o indivíduo nesse estágio da extrema reação contra a agressão pessoal latente, ou seja, contra o suicídio. A aceitação patológica da responsabilidade por todas as coisas ruins que existem ou poderiam ser imaginadas. Ao que tudo indica, o senso de culpa latente é enorme nos adolescentes, que precisam de anos para desenvolver a capacidade de encontrar no self um equilíbrio entre o bem e o mal, o ódio e a destruição que acompanham o amor dentro de si. Nesse sentido, a maturidade corresponde a um período posterior da vida, e não se pode esperar que o adolescente veja além do próximo estágio, que ocorre aos 20 e poucos anos. Presume-se com frequência que meninos e meninas que parecem coelhos, conforme o dito popular, e têm relações sexuais, além de uma gravidez ou duas, alcançaram a maturidade sexual. Porém, eles mesmos sabem que isso não é verdade e passam a detestar o sexo dessa maneira. É fácil demais. A maturidade sexual deve incluir todas as fantasias sexuais inconscientes e o indivíduo deve, por fim, ser capaz de aceitar tudo que surge em sua mente com a escolha de objeto, a constância de objeto, a satisfação sexual e o entrelaçamento sexual. Além disso, há um sentimento de culpa, que é adequado nos termos da fantasia inconsciente total. Construção, reparação, restituição. O adolescente ainda não conhece a satisfação que pode ser alcançada por meio da participação em um projeto que deve incluir em si a qualidade da confiabilidade. Para o adolescente, não é possível saber quanto o trabalho, em virtude de sua contribuição social, alivia a sensação pessoal de culpa, que pertence aos impulsos agressivos inconscientes, intimamente ligados à relação de objeto e ao amor, ajudando assim a aliviar o medo interno e o impulso suicida ou a propensão a acidentes. Idealismo. Pode-se dizer que uma das características mais empolgantes dos adolescentes é seu idealismo. Eles ainda não se deixaram levar pela desilusão, e isso fica claro pelo fato de serem livres para formular planos ideais. Estudantes de arte, por exemplo, conseguem ver que a arte pode ser bem ensinada, e assim clamam por boas aulas de arte. E por que não? O que eles não levam em conta é que existem poucas pessoas capazes de dar boas aulas de arte. Ou então, os estudantes veem que os espaços são apertados e poderiam ser melhorados, por isso gritam. Os outros é que devem encontrar o dinheiro para as melhorias. Bom, dizem eles, abandonem os gastos com os militares e invistam o dinheiro em novos prédios para as universidades. Não cabe aos adolescentes pensar em longo prazo, algo que ocorre com mais naturalidade em quem viveu por muitas décadas e já começa a envelhecer. Tudo isso está absurdamente resumido. O mito aqui, a enorme relevância da amizade. O mito, uma definição da posição daqueles que vivem sem se casar ou que adiam o casamento. Também deixo de fora o problema vital da bissexualidade, que é solucionado, mas nunca totalmente, em termos da escolha de objeto e da constância de objeto heterossexual. Além disso, tomei muitas coisas relacionadas à teoria do brincar criativo como pressupostas. Existe ainda o patrimônio cultural. Não se pode esperar que, durante a adolescência, o menino ou a menina comuns tenham mais que uma vaga noção do patrimônio cultural humano, já que é preciso se dedicar muito para conhecê-lo. Aos 60 anos de idade, esses meninos e meninas estarão correndo desesperadamente contra o tempo em busca das riquezas que pertencem à civilização e seus subprodutos acumulados. O mais importante é que a adolescência representa mais que a puberdade física, embora se baseie majoritariamente nela. A adolescência implica crescimento e crescer demora. Embora o crescimento esteja acontecendo, a responsabilidade deve ser assumida pelas figuras paternas. Quando essas fogem ao seu papel, os adolescentes precisam assumir uma falsa maturidade, perdendo assim sua maior vantagem.
a liberdade de ter ideias e de agir impulsivamente. Resumo: em poucas palavras, é empolgante que a adolescência tenha se tornado vocal e ativa. Mas a luta adolescente, presente hoje em dia no mundo todo, precisa ser encarada e deve ser confrontada para se tornar real. O confronto deve ser pessoal. Os adultos são necessários para que os adolescentes tenham vida e vivacidade. Confrontos representam uma contenção não retaliatória, não vingativa, mas que tem força própria. É saudável nos lembrarmos de que a atual inquietação estudantil e sua expressão manifesta podem ser, em parte, resultado de uma atitude que nos orgulhamos de ter desenvolvido em relação aos cuidados com o bebê e a criança. Devemos permitir que os jovens mudem a sociedade e ensinem os adultos a ver o mundo com um novo olhar. Porém, sempre que houver o desafio imposto por um menino ou uma menina em crescimento, é preciso que exista um adulto capaz de encará-lo, mesmo que isso nem sempre seja agradável. Na fantasia inconsciente, essas são questões de vida e de morte. Apêndice. Proponho a existência de um estágio do desenvolvimento dos seres humanos que é anterior à objetividade e à perceptibilidade. No início teórico, pode-se dizer que o bebê vive em um mundo subjetivo ou conceitual. A passagem do estado primário a um estado no qual a percepção objetiva é possível não é apenas uma questão de um processo de crescimento inerente ou hereditário. Além disso, existe a necessidade de um ambiente mínimo. Isso faz parte do amplo tema da jornada individual que parte da dependência em direção à independência. Esse hiato de concepção e de percepção fornece um rico material de estudo. Postula um paradoxo essencial que devemos aceitar e que não pode ser resolvido. Esse paradoxo, que é central para o conceito, deve ser aceito e garantido durante o período de cuidado com cada bebê. Você acabou de ouvir o audiobook do livro O Brincar e a Realidade, de Donald Winnicott. Esse livro foi publicado pela Ubu Editora, com tradução de Breno Long e revisão técnica de Leopoldo Fulgêncio. Considero que esse áudio não substitui de maneira alguma a leitura do livro impresso, embora possa auxiliar. Espero que você aproveite a escuta desse audiobook e que ele contribua para a sua formação como psicanalista e para o seu melhor entendimento da psicanálise. Agosto de 2025, Alexandre Spinelli Ferreira.